Olá, meu amigo dentista. Eu tenho uma pergunta para você. Você está realmente preparado para voltar aos atendimentos? Eu me chamo Murilo Neres e é sobre isso que eu queria conversar com você. O coronavírus chegou, ele é uma realidade. E nós vivemos atualmente um momento muito delicado da nossa profissão. Muitos dos nossos colegas, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, fecharam suas portas. Outros passam por sérios problemas psíquicos e não é para menos. Muitos deles não sabem como irão retornar aos seus trabalhos e como deverão fazer esses atendimentos e se realmente os seus pacientes irão procurá-los. Outros enfrentam sérios problemas financeiros, porque as contas continuam chegando, mas o dinheiro talvez não esteja entrando como a gente precisaria. Então a gente precisa saber o que fazer. Eu não sei quando vocês irão ver esse vídeo, mas hoje é dia 3 de julho de 2020. E desde o mês de março que nós fomos convidados a parar os nossos atendimentos. Então já se vão quase 4 meses de espera, de certo desespero, de muita apreensão. Mas pessoal, a palavra de ordem é prevenção. Nós devemos tomar muito cuidado para nós não nos contaminarmos e, por conseguinte, levar essa contaminação à nossa família, aos nossos pais, aos nossos filhos, maridos e esposas e até mesmo os nossos pacientes. Então, pessoal, nós precisamos montar um protocolo, lógico, específico à realidade de cada um, à sua região onde você está, ao nível do paciente que vocês atendam, mas nós não podemos desrespeitar as normas que já estão aí lançadas por alguns órgãos competentes, como os nossos ROs, principalmente o CRO de São Paulo, algumas normatizações que foram emitidas por entidades de classe, ou até mesmo por algumas empresas do segmento. E é por isso que eu queria falar com vocês e, didaticamente, digamos assim, dividir o nosso papo em 4 momentos. O primeiro momento, gente, é o momento da marcação da consulta. E nós devemos evitar o agendamento presencial, ou seja, que de preferência nós usemos ou o telefone ou até mesmo os apps, os aplicativos de conversa, como o WhatsApp, como o Instagram, como o Facebook, o Telegram, ou seja, marcar de certa forma virtualmente esse paciente. Só que esse momento é importante, é nele que nós devemos fazer um questionário com esse paciente. Ou seja, nós devemos perguntar para os mesmos se eles estão apresentando algum sintoma gripal, nariz escorrendo, está espirrando, com tosse, garganta inflamada. Se ele teve ou está em estado febril, ou seja, com temperatura acima de 37 graus centígrados. Se ele teve contato com pessoas com sintomas que a gente acabou de falar. Ou se por acaso ele conviveu com pessoas que testou positivo para o Covid-19. Se qualquer um desses questionamentos a resposta for sim, esse paciente ele deve ser remarcado, ou seja, esperar um período entre 14 e 21 dias, para que só então você possa atendê-lo da forma melhor possível. Mas existe uma exceção, é quando o paciente se encontra em um estado de urgência. Então, como nós não sabemos quem tem ou quem não tem coronavírus, assim como nós fazíamos no passado, nós não sabíamos quem era ou não era portador do vírus do HIV, nós devemos utilizar a nossa preparação, a nossa precaução, o nosso paramento para nos proteger de uma possível contaminação. 2. A chegada do teu paciente no teu consultório. Como deve ser feito esse acolhimento? Bom, a primeira coisa é que na entrada desse paciente, ele deva fazer a desinfecção dos pés e para isso você precisa manter um capacho
embebido com hipoclorito de sódio a 1%. Após feito essa desinfecção do solado dos calçados, você pode fornecer para esse paciente um propé descartável. Existe uma celeuma se vale a pena ou não vale a pena utilizar o propé. Nós, particularmente aqui na Privilégio Odontologia, nós utilizamos como um meio adicional de evitar que esses pacientes levem a contaminação que está trazendo da rua para dentro do teu consultório. Só que uma ressalva deve ser feita. O propé pode ser, digamos assim, pode oferecer alguma dificuldade de locomoção a alguns pacientes, principalmente aqueles que gostam de saltos bem altos. Isso pode levar a tropeço, até mesmo um acidente com o paciente cair. Então deve-se tomar bastante cuidado e alertá-lo sobre essa possibilidade. Colocado o propé, o paciente ele é encaminhado ao lavatório do seu consultório. E lá ele é convidado a fazer uma limpeza do seu rosto com água e sabão, lógico, vai lavar também as mãos antes disso, e depois ele pode fazer uma desinfecção também com álcool 70. Nesse mesmo momento o paciente deve fazer um bochecho, e aí vem uma segunda controvérsia: clorexidina ou peróxido de hidrogênio. Bom, gente, não existe um consenso, mas ao contrário do que muita gente fala, a clorexidina ela é efetiva sim. Ela consegue, de certa forma, desnaturar a camada lipídica do vírus, que ele é um vírus envelopado, ele é um dos vírus que são mais fáceis de serem destruídos, como por exemplo o vírus do HIV. Ok, o paciente retorna com a máscara para a sua sala de espera. E aí vem mais uma dica: a sua sala de espera ela não deve mais ser conhecida como sala de espera. Porque a espera, a aglomeração deve ser combatida. Ou seja, o paciente deve vir ao teu consultório de preferência sozinho, sem acompanhante. Claro que se isso for possível. Se você tinha revisteiro, brinquedo para as crianças ficarem passando tempo, se você tinha máquina de café, se você tinha bebedouro, elimine-os. Se você tinha 3, 4, 5 cadeiras na sua recepção, deixe apenas 2 e de preferência com espaçamento de no mínimo 2 metros de uma em relação à outra. Por quê? Porque só deve estar nessa sala de espera, tá, os pacientes do atendimento naquele momento. O paciente deve ser informado, nem chegar muito antes, para não coincidir com outro paciente que esteja saindo, e nem chegar depois do atendimento, para mais uma vez evitar aglomerações. Tá? Ok, o paciente está portando a sua máscara e quase que imediatamente à saída do lavatório ele deve entrar na tua sala, na sala de atendimento clínico. E nessa sala já deve estar devidamente higienizada, lógico, e o dentista que for atender deve estar devidamente paramentado. A preferência sempre, e é lógico, que a gente possa utilizar a melhor máscara possível, ou seja, utilizar a máscara N95. Mas se você não conseguiu comprar, pode muito bem utilizar as máscaras cirúrgicas, sem problema nenhum, desde que você também faça uso de um óculos de proteção e do escudo facial, ou o famoso Face Shield. De preferência que esse Face Shield não tenha aquela abertura na parte superior, que isso permite que o aerosol penetre. E se você não está usando um óculos que tem aquele tecido emborrachado para deixar eles bem presos, esse aerosol também pode vir a ter contato com seus olhos. Bom, em relação à roupa, de preferência que você utilize uma roupa específica para atendimento odontológico. Não atenda com a roupa que você vem de casa. Então você vem até o seu consultório, você troca de roupa e utilize, por exemplo, aqueles scrubs, que são as roupas para ambiente cirúrgico, que tem gola em V, que inclusive facilita na sua desparamentação. Tá? Agora, existe também a possibilidade de você adquirir um macacão biológico. Ele é difícil, tá? Ele é muito quente. E como nós vivemos num país tropical, eu principalmente que vivo no Nordeste, as temperaturas às vezes são muito altas. E, digamos assim, para acostumar com esse equipamento, é difícil porque você vai ficar impedido de ir no banheiro, por exemplo.
E com a utilização da máscara da forma correta, nem beber água você poderia. Então, assim, existe a dúvida, usa o pijama, o macacão cirúrgico ou não? Eu comprei algumas unidades, confesso que eu utilizei algumas vezes, mas eu deixei um pouco de lado, porque eu vi que só a utilização do scrub e, não importando se está de macacão cirúrgico, com macacão biológico ou com scrub, é necessário se utilizar um jaleco descartável de TNT por cima deles. Agora, tem que ser de gramatura 40, porque ele é impermeável e não permite a passagem do vírus. Aqueles TNTs fininhos de menor gramatura não devem ser utilizados. E uma coisa, ele é descartável. Terminou o atendimento, você deve jogar fora. Ele não deve ser reprocessado. Você até pode reprocessar ou reutilizar o macacão biológico, porque ele de tecido plástico. Então terminou o atendimento, lógico, você estava com o TNT por cima. Você descartou o TNT, terminou o atendimento, desparamenta e você pode embeber uma solução de hipoclorito sem problema nenhum e depois você estender no sol. Isso não teria problema nenhum, tá? Bom, também precisamos utilizar para pé e utilizar também o gorro cirúrgico para proteger os seus cabelos, mesmo que você utilize o macacão biológico, que tem uma proteção que de certa forma protege, digamos, a região dos seus cabelos. Bom, feito isso, nós atenderíamos os nossos pacientes. E aí é que está o grande X da questão, a geração de spray e de aerosol. Os estudos mostram que um aerosol contendo vírus ou outras partículas infectantes podem permanecer em suspensão na tua sala clínica por até 2 ou 3 horas. E o que é que isso quer dizer, Murilo? Que não adianta nada, você acabou o atendimento, desinfecta tudo e chama outro paciente. Isso é o que a gente fazia no passado. Agora não pode mais, porque nós devemos esperar essas partículas que estão em suspensão, elas de certa forma decantarem. E isso leva muito tempo. Alguns estudos mostram que se você tem janelas na tua sala clínica, e isso infelizmente não é, digamos assim, para todos os profissionais, muitas vezes estão em salas comerciais que não tem essa possibilidade, mantenha a janela aberta, tá? Que isso reduz o tempo para que esse aerosol ele assente no chão, que vai levar em torno de 15 minutos a meia hora, ou seja, reduz de 2 horas para 30 minutos. Esse seria o melhor dos mundos. Ou então, se você tem mais de uma sala no teu consultório, na tua clínica, você fazer o revezamento entre uma sala e outra. Então, praticamente você atenderia aí 2 pacientes por turno, porque você teria que esperar um tempo maior entre um atendimento e outro. E que tipo de substância eu devo utilizar para fazer essa desinfecção? Você pode utilizar hipoclorito, você pode utilizar quaternário de amônia, como por exemplo você pode utilizar o lisoforme, ou seja, pode utilizar o velho e tradicional álcool A70, desde que você faça fricção, porque é assim que o álcool A70 vai ter efetividade. Uma coisa bastante importante é durante a sua desparamentação, na hora de você remover os seus apetrechos de proteção individual, o seu EPI, sempre manusear por trás. Lógico, você vai remover a sua luva primeiro, essa é a primeira coisa que sai, e aí você pode tirar o seu face shield, você pode tirar o seu gorro, e você pode rasgar ou desamarrar, digamos assim, o seu jaleco descartável e descartável. E logo em seguida usar água e sabão e álcool 70 nas suas mãos. Fazendo isso de forma consciente, nós com certeza diminuiremos em muito a possibilidade de contágio. Até porque nós dentistas, nós já temos um padrão de esterilização, nós já temos um padrão de desinfecção, nós já temos um padrão de utilização de EPIs muito mais consistente do que os outros profissionais. Então, de certa forma, a gente não vai encontrar muitas dificuldades, nós só precisamos
reforçar a necessidade de uso. Bom, gente, então era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que essas breves palavras tenham sido interessantes e eu convido vocês a se inscreverem no meu canal. Se o vídeo foi bacana, dê um joinha. Se não gostaram tanto também, não se preocupem em dar os seus dislikes, a gente está aqui para isso. Mas se inscrevendo no nosso canal, você nos estimula a trazer cada vez mais conteúdo relevante à nossa profissão. Um grande abraço e sucesso no retorno de vocês.